Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Que homem é esse? É Jesus, né? Aqui observa aqui, né, que os discípulos eram obedientes, né? Aqui no primeiro versículo, aqui 23, Mateus capítulo 8, 23, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Você tem seguido Jesus? Deixa essa pergunta para você refletir. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Como é que está a sua vida? Tem tempestade aí? Mas aqui tinha alguém no barco, né? Jesus estava no barco. E se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Eita glória! Quando Jesus está no barco, você dorme no meio da tempestade, não dorme? Tem, sabe o que? Convicção, fé. Quando as ondas vêm, quando o vento sopra e o barco balança, quem tem que estar no barco? Você tem que estar no caminho certo. Você tem que estar no caminho a Jesus. Caminho, a verdade, a vida, o barco. Jesus estava no barco. Então jamais aquele barco ia virar. Porque o Filho de Deus estava no barco. Estava dormindo. Porque ele era humano, né? Ele estava em carne e osso, né? E os seus discípulos aproximaram, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, né? Mas o discípulo fez uma coisa correta, né? Foi pedir ajuda a quem podia resolver o problema, né? Porque se tivesse... Quem poderia resolver o problema? Somente o Filho de Deus, né? Que estava ali no barco, né? Que é o próprio Deus, né? E ele disse: Por que temeis, homem de pequena fé? É o que ele está falando comigo, com você hoje. Por que você está temendo? Jesus está no seu barco? Se ele estiver no barco, ele vai mandar a onda se aquietar. Ele vai mandar o vento se calar. Mas o vento é bom. Sabe por que o vento é bom? E as ondas? Porque elas te ensinam a ir no lugar certo, pedir ajuda no lugar certo. Pedir ajuda a Jesus, a Deus. Porque Ele que te criou. E a tua vida pertence ao Senhor. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Mesmo que o vento ele continuaram no ambiente, no mar, né? Continuaram no mar e no barco. Só que mudou o ambiente. Era tempestade e agora uma grande bonança. Sabe quem pode mudar a situação da sua vida? É Jesus. Mas ele está no seu barco? Eu te pergunto. Você já chamou ele para entrar na tua vida? Entrar no teu coração, entregou a sua vida para ele? Porque se você entregou a sua vida, se você está no barco em Cristo, ele vai te ajudar. Ele vai te dar paz no meio da tempestade. Ele vai te dar tranquilidade. Ele vai agir. Olha aqui. Então se levantou-se. Levantando-se, ele repreendeu. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Ele tem a chave, irmão. Ele tem o poder. Ele tem a vitória. Guarde essa mensagem no seu coração. Faça Jesus o seu Salvador.
Aceite Ele na sua vida.